O que tem a ver a teoria dos 7 papas com Apocalipse 17? Seria o Papa Francisco o último antes da volta de Cristo? São perguntas e teorias que precisam ser esclarecidas. E hoje vamos esclarecer toda a sua dúvida a respeito do assunto aqui no canal. Pegue a sua Bíblia, respire fundo, pois te convido a estudar Apocalipse 17 comigo. Vamos entender primeiro que 7 séculos se passaram e mais de 70 papas se sucederam, até que um novo pontífice ousasse abdicar do chamado Trono de Pedro. Dia 11 de fevereiro de 2013, Bento XVI anunciou que declinaria de seu pontificado. Bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Assim anunciou Bento XVI, alegando sua idade avançada e decrescente vigor. Contudo, dias depois, Bento XVI condenou a hipocrisia religiosa e afirmou ter enfrentado águas agitadas, certamente em referência aos escândalos de pedofilia, lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano e depois práticas homossexuais na própria Cúria Romana. Em entrevista ao canal de notícias Globo News, no dia 27 de fevereiro de 2013, o arcebispo Dom Geraldo Magela confirmou que até a vida de Bento XVI estava em perigo. Contudo, as especulações sobre a renúncia de Bento XVI foram muito além das questões internas do Vaticano. Em alguns círculos, elas intensificaram uma expectativa em torno da chamada Teoria dos 7 Reis, construída sobre Apocalipse 17, e que volta à mesa de discussões com a fragilidade da saúde do Papa Francisco. A teoria enumera os papas a partir do estabelecimento do Estado do Vaticano, em 1929, até a volta de Jesus. Portanto, Bento XVI, o 7º Papa desde então, e cujo pontificado foi relativamente breve, é visto como o rei que tinha que durar pouco. Apocalipse 17, 10. Dessa forma, de acordo com a teoria, o Papa Francisco I, o 8º, seria o último antes da segunda vinda de Cristo. Essa teoria não recebe o apoio da Bíblia, pois carece de fundamentação bíblica. Continuamos. Veja que a interpretação de Apocalipse 17 é um dos maiores desafios para o estudante da Bíblia. Não existe pleno consenso sobre todos os pormenores dessa profecia. No entanto, com o avanço do estudo do Apocalipse, mais luz tem sido lançada sobre essa incrível seção do livro. Para se compreender os aspectos básicos de Apocalipse 17, é preciso que se entenda o propósito da visão e seu lugar no livro. A visão tem uma ligação direta com o capítulo 16, que trata das 7 pragas, sendo que as 2 últimas afligem a Babilônia espiritual. Apocalipse 16, 12, 21. Ao fim do relato dessas pragas, um dos anjos que as derramaram convida João para ver o julgamento, chamado de sentença, da Babilônia espiritual, grande meretriz. Apocalipse 17, 1. Em resumo, o anjo quer mostrar por que Babilônia e seus apoiadores foram tão severamente castigados por Deus. A Bíblia relata que João ouviu sobre uma meretriz sentada sobre muitas águas, mas o profeta viu uma mulher montada numa besta escarlate. Apocalipse 17, 1 a 3. A figura da mulher nas profecias bíblicas sempre esteve relacionada ao povo de Deus, a Igreja, Jeremias 3,14, ao passo que a prostituição sempre foi associada à infidelidade espiritual da Igreja, Jeremias 3,20 e Apocalipse 2,20. A meretriz é a contrafação da noiva, a esposa do Cordeiro, que também foi apresentada a João por um dos 7 anjos que tem as 7 taças. A grande cidade, descrita em Apocalipse 17, 18, tenta imitar a Santa Cidade. Em síntese, a meretriz ou Babilônia pretende dominar o mundo, com uma autoridade pretensamente divina, mas satânica em sua essência. Nessa primeira parte, chegamos à conclusão que a meretriz, portanto, representa um poder religioso
que exercerá domínio global nos últimos momentos da história. Apocalipse 17:15. Mas esse poder religioso não dominará sem ajuda. A meretriz precisará de apoio político das nações para exercer influência sobre as massas humanas, assim como a primeira besta depende da segunda, em Apocalipse 13. No capítulo 17, o instrumento que ela utiliza para dominar a humanidade é a besta, sobre a qual está montada, que representa um poder político. Veja também que as bestas, ou animais ferozes, em profecias bíblicas, sempre representaram potências que oprimiram o povo de Deus. A meretriz seduz a besta e, por meio dela, exerce domínio mundial. O que entendemos que a meretriz, mencionada no Apocalipse 17 e 18, é uma figura simbólica que representa hoje uma religião falsa ou apostatada que se distanciou dos princípios bíblicos. Ela é retratada como uma mulher que se prostitui com os reis da terra, que são os governos, e é responsável pela morte dos santos, apóstolos e profetas no passado. E a besta que essa meretriz está montada é um poder político e militar, que se opõe a Deus, e a meretriz como um sistema religioso apóstata. Ou seja, um poder religioso usará as autoridades governamentais para dominar e governar toda a terra e impor suas doutrinas falsas. Já entendemos quem é a grande meretriz e quem é a besta descrita na Bíblia? São chave importante para entender por que o Papa Francisco é descrito como o sétimo rei. Evidentemente, os 7 reinos representados pelas 7 cabeças da besta de Apocalipse 17 foram impérios sucessivos. Na explicação, o anjo afirmou que, no tempo de João, 5 já haviam passado e que um existe. Apocalipse 17:10. Esta é a principal referência cronológica da profecia, pois a explicação do anjo fez uma referência aos dias do profeta. Sendo assim, o sétimo rei ainda estava no futuro, do ponto de vista de João, Roma papal, que se tornaria predominante na Europa por mais de 1000 anos. Ela é representada pela 7ª cabeça, pois assim como os outros impérios, também concentrou poderes civis e políticos, incluindo o comando de exércitos e o domínio de territórios. A figura do 8º rei e alguns aspectos relacionados a ele são a parte mais enigmática da profecia. Mas chegamos à conclusão que não se trata de papas diretamente dito, mas sim de um último reinado com um poder terreno e diabólico, conduzido por Lúcifer, uma religião apostatada que hoje é porta-voz e por um governo que tem autoridade sobre todos os países. Aqui está a resposta de Apocalipse 17. Satanás é a besta e o 8º rei que estava por trás dos 7. A fase era da besta refere-se ao tempo histórico em que o diabo foi ativo através dos impérios e que deve encerrar-se com a segunda vinda de Jesus, iniciando a fase não é. O diabo é preso e confirmado ao abismo. No fim do milênio, ele é solto para ser destruído por Deus. Chegamos neste ponto que o 8º rei é a própria besta, que representa um governo político usado por Lúcifer. A besta faz parte da fase do 8º reino que deve surgir no tempo do fim, fazendo uma paródia da ressurreição de Cristo, alusão do falso Cristo. Já a meretriz é um sistema religioso corrompido que busca influência e riqueza, e não a verdade. Hoje, essa meretriz se vê em líderes que não pregam mais o céu, que não falam mais de arrependimento, que não ensinam mais sobre santidade e obediência aos 10 mandamentos. Eles anunciam um Cristo moldado ao gosto do mundo, permissivo, superficial, consumista. E o povo, sedento por promessas, aceita a mentira como se fosse a verdade. Nos dias de hoje, quando vemos religiões que servem aos interesses do Estado e governos que se aproveitam da fé do povo para manipular, estamos vendo a profecia se cumprir diante de nossos olhos. Essa união perversa promove uma falsa paz, uma falsa unidade espiritual, mas tudo com um único objetivo: destruir a verdadeira,
Igreja de Cristo e preparar o mundo para a chegada do Anticristo. E o mais assustador é que essa união será temporária. A própria besta odiará a meretriz e a destruirá. Como mostra Apocalipse 17:16. O sistema político se voltará contra o religioso assim que este não lhe for mais útil. A besta usará a religião para ganhar poder, mas depois a descartará. E todos os que estiverem aliançados com esse sistema, que colocarem sua fé em religiões vendidas ao mundo, cairão juntos com ela. Agora que você conhece mais sobre esses personagens apocalípticos, eu te convido a refletir. De que lado você está? Está vivendo uma fé verdadeira, alicerçada em Cristo? Ou tem sido seduzido por aparências, por sistemas corrompidos e doutrinas humanas? Essa é a hora de escolher com sabedoria, de fortalecer sua fé e buscar intimidade com Deus. Procure confiar e não se desesperar. Deus está no controle. Leia mais a Bíblia, peça clareza ao Espírito Santo e ore sem cessar. Se esse conteúdo falou ao seu coração, se despertou sua curiosidade ou fortaleceu sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal. E lembre-se, volte sempre aqui no canal. Cada vídeo é um convite para você mergulhar mais fundo na Palavra de Deus e se preparar para os tempos que estão por vir. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.